Olá, como empenhar na solução Agile Blue? Não no sentido de como cadastrar o empenho, mas como escolher a opção do menu de empenho que eu devo escolher para fazer o meu empenho. Eu vou empenhar a ordem de fornecimento, empenhar um contrato, empenhar uma licitação com o PRP diretamente, eu vou empenhar um pré-empenho já cadastrado, ou eu vou empenhar aqueles empenhos avulsos que não têm vínculo com compra ou contrato, né? Então, o que acontece é que existe uma variedade de maneiras de cada cliente, onde certos processos de compra são executados através de um fluxo, né, onde eu empenho somente depois que eu faço a ordem de fornecimento. Por exemplo, o cliente possui lá suas atas de registro de preços, vai realizando as ordens de fornecimento para entrega desses produtos ou serviços e conforme faz a ordem de fornecimento, esse pacote de itens a serem entregues pelo fornecedor, ele envia isso para ser empenhado e depois envia para o fornecedor para entrega. Há casos também em que se faz lá o empenho do contrato integralmente ou parcial daquele contrato, e depois que faz o empenho desse contrato, vai sendo feita as ordens de fornecimento para a entrega parcial desses itens ao longo do exercício. Então, não podemos deixar fechado o caminho para que se realize essa execução. O usuário ele tem que ter um pouco de consciência do que é que deve ser empenhado. É claro que o sistema vai realizar aí os filtros e verificações de saldo para que não deixe empenhar mais do que aquilo que estava previsto nas suas origens. Eu devo escolher uma das opções e como que isso funciona? O sistema não vai deixar que eu faça empenhos maiores do que o saldo disponível, o saldo orçamentário dessas entidades anteriores. Então, se eu escolho empenhar ordem de fornecimento, avançando, né, nós temos aqui o valor da ordem de fornecimento, o saldo a pré-empenhar e o saldo a empenhar. Relembrando do vídeo lá do que é um pré-empenho, né, ele vai ser um meio campo que reserva saldo, mas que já carrega todos os dados para eu poder fazer o empenho. Então, a solução usa o pré-empenho como uma interface, mesmo que o cliente não use o pré-empenho como um procedimento administrativo, operacional, o sistema vai permitir, então, que através dessa tela de empenho eu possa fazer diretamente os empenhos, empenhando ordem de fornecimento, empenhando contrato, empenhando compras, sem a necessidade de previamente ir lá e cadastrar o pré-empenho. As entidades que fazem esse procedimento no setor de compras, pré-definem os valores ali no setor de compras e fazem o pré-empenho, tudo bem, vai continuar podendo fazer esse procedimento e vindo aqui em empenhar usando o pré-empenho já existente, ok? Então, seleciono aqui a opção de empenhar ordem de fornecimento. Ele vai carregar os dados, eu vou selecionar a ordem de fornecimento com base nos filtros, né, disponíveis aqui, que eu quero empenhar. Ele vai me mostrar o valor da ordem de fornecimento, o saldo a pré-empenhar e o saldo a empenhar, conforme explicado lá no vídeo de pré-empenho. Eu vou selecionar a dotação orçamentária, nesse caso, a dotação foi especificada na ordem de fornecimento, né? Então, essa dotação ela é da origem e essa dotação ele mostrou para que eu tenha a liberdade de escolher outra fonte de recurso, uma vez que a funcional programática, até o nível de natureza de despesa, é tudo igual, olha só. Então, eu tenho duas dotações que, na verdade, até o nível de natureza de despesa é a mesma dotação, mas a fonte é diferente. Posso escolher uma ou outra, né, e fazer a realização do meu empenho. Nesse caso, o meu saldo da dotação nesta data é zero, portanto, eu não vou conseguir empenhar, porque eu não tenho saldo orçamentário de dotação. Mas escolhi fazer através da ordem de fornecimento, gravei o meu empenho. Beleza, ele vai gravar um pré-empenho por baixo, em rotinas não visíveis, e isso vai ficar transparente para o usuário, né? Se eu escolher empenhar um contrato, é porque eu tenho um valor lá direto, por exemplo, eu fiz um contrato inteiro de certo tipo de despesa e eu vou empenhar o valor integral do contrato ou parcial do contrato para depois começar a fazer as ordens de fornecimento para a entrega desse produto ou serviço, né? Então eu posso escolher um contrato, avançar, ele vai também me mostrar os valores disponíveis, né? O valor integral do contrato, o valor a pré-empenhar, o valor a empenhar desse contrato. Escolho a dotação
que está pré-estabelecida lá no contrato, que nesse caso eu já tenho um saldo disponível orçamentário na minha dotação orçamentária nesta data, né, 1/2/2022, e eu tenho um valor a pré-empenhar nessa dotação. Então eu posso avançar e fazer o meu empenho, vamos dizer aqui R$1.500, tranquilo, R$1.500, um texto para relatar o meu empenho, dizer a classificação da despesa, o ordenador de despesa, quem é, e confirmo o meu empenho. Beleza? Ele vai fazer o empenho daquele contrato nesse valor. O empenho ele sempre vai estar consumindo o saldo do contrato ou da compra. Então tá aí, feito o empenho 906/2022, né? Ele volta na tela anterior aqui de filtro para você já selecionar um outro contrato e empenhar caso queira, né? Depende, é claro, da configuração do usuário. É interessante relembrar essa questão da configuração do usuário, que define aqui qual é o comportamento do sistema ao gravar o empenho. Após salvar o empenho, o que eu devo fazer? Limpar a tela para lançar um novo empenho. Ele poderia também, dependendo da maneira como ele trabalha com maior frequência, escolher que ele quer que, após salvar o empenho, ele abra a tela para fazer a liquidação do mesmo empenho. Então, o sistema já direciona a execução para a tela de liquidação daquele empenho que ele acabou de gravar. Se eu escolher fazer um empenho a partir da compra, é porque eu tenho um saldo nessa compra para eu poder executar nesse resultado de compra, né? Então, eu pego aqui uma carta convite de vários fornecedores, escolho que eu quero fazer o empenho direto do resultado do processo de compra e vou fazer a gravação também do meu empenho. Mas o sistema vai impedir que eu faça mais empenhos naquela finalidade do que o que há de disponibilidade de saldo orçamentário no respectivo contrato ou na respectiva compra. Para ficar mais visível e entender como é que funciona essa regra, vamos dar uma olhadinha aqui numa representação. Vamos visualizar aqui o saldo orçamentário, que é o mesmo que o saldo a empenhar. Então, após gerar os resultados do processo licitatório e dos 2 primeiros contratos sem qualquer empenho, ou seja, criei aqui um processo licitatório, um resultado de uma licitação 50, por exemplo, da compra, ele vai gravar lá como um resultado dentro do controle de compras e ata de registro de preços, num valor total de 40 mil. Ok. E aí eu já fui e fiz um contrato 150, né, para o supermercado A no valor de 10 mil e um contrato 163 para o supermercado B no valor de 12 mil. Se eu fiz esses contratos, o fluxo de saldo do meu resultado de compra, ele fluiu para o contrato. Uma vez que eu fiz o contrato, a execução vai ser a partir do contrato, porque eu já contratei, eu não vou fazer o empenho direto do resultado de compra, da licitação. O que eu posso fazer empenho direto é só do saldo remanescente, o saldo orçamentário aqui, que são os 40 mil menos os 10, menos os 12. Então, eu tenho 18 mil aqui que eu não contratei ainda, mas que, devido a diversas situações, pode surgir uma necessidade, eu quero fazer um empenho direto dessa licitação, né, dessa ata, sem ter o contrato. Pode acontecer? Pode. Então, eu posso empenhar até 18 mil aqui, ou fazer o contrato. Se eu fizer o contrato, flui esse saldo para cá. Então, eu fiz o contrato de 10, eu tenho um saldo orçamentário, um valor a empenhar desse contrato de 10 mil e desse outro contrato de 12 mil, ok? Após realizados empenhos diretamente da compra e a partir do contrato. Olha só, eu tenho aquele resultado de compra de 40 mil, eu fiz o meu empenho diretamente do resultado de compra, 4 mil, eu tinha 18. Aqui nós temos sempre essa figura do pré-empenho para eu poder executar, que é a nossa interface, né? Para executar a despesa, eu tenho a figura do pré-empenho. Então, eu posso ter feito o pré-empenho antes, lá no setor de compras, como eu posso ter feito simultaneamente esse pré-empenho ao empenhar a minha compra, né? Diretamente na tela de empenho. Então, ele vai gravar um pré-empenho de igual valor, de igual conteúdo aqui para efeito de controle, beleza? Então, nós vamos sempre representar aqui abaixo só pré-empenho, que ele é sempre um espelho do empenho, ok? Então, aqui nós temos os 40 mil, né? Menos os 10, menos os 12, que nós já tínhamos feito os contratos, então fluiu o saldo para cá, menos os 4 mil que eu empenhei direto aqui. Então, nós temos 14 mil ainda de saldo orçamentário direto da compra, para eu poder empenhar. E o sistema vai te mostrar esse saldo lá na tela,
para você não ultrapassar ele, com certeza. O contrato de 150, que nós tínhamos feito de 10 mil, eu fiz também o empenho do contrato. Eu empenhei R$1.000 desse contrato. Foi feito aqui no meio o pré-empenho de igual valor. Então, o meu saldo orçamentário deste contrato de 150 agora é 9 mil, bem como o meu saldo orçamentário desse contrato de 12 mil, do qual eu fiz 5 mil, eu tenho só 7 mil aqui de saldo orçamentário para executar. Saldo orçamentário, ok? Aonde entra a ordem de fornecimento nessa história? A ordem de fornecimento ela não tem finalidade de controle orçamentário, não tem. A ordem de fornecimento é criada para que eu possa enviar ao fornecedor uma solicitação de entrega dos produtos ou serviços que foram licitados, contratados, certo? Mas a gente pode utilizar a ordem de fornecimento como um meio para fazer um filtro do que eu pretendo executar orçamentariamente da minha compra ou do meu contrato, né? Então, nesse exemplo, eu tinha já feito um pré-empenho, empenho diretamente do meu contrato, sem fazer a ordem de fornecimento. Depois que eu fiz isso, eu fiz uma ordem de fornecimento aleatória, pedi para entregar direto da compra determinado produto ou serviço referente àquele processo licitatório. Aí eu fiz o pré-empenho a partir da minha ordem de fornecimento e fiz o meu empenho, né, de igual valor, de R$1.000. Então, a minha ordem de fornecimento serviu aqui como o quê? Como um filtro, um pacote de valores, né, referente àqueles itens que eu desejo que seja entregue, mas eu usei a ordem de fornecimento como um filtro para fazer um pré-empenho, fazer um empenho relativo àquela porção, àquela fração da minha compra, né? O saldo que está sendo consumido aqui, ele é o saldo da compra, porque eu usei a ordem de fornecimento como um meio. Então, eu fiz um empenho de 4 mil e fiz um empenho de mais 1.000 referente a essa compra, né? Então, o meu saldo orçamentário da compra passou a ser 13 mil. Já esse contrato, né, que nós temos aqui, ele tem um valor que eu já tinha empenhado 1.000 diretamente, aí eu fiz uma ordem de fornecimento de 3 mil e abri a tela. Eu quero fazer um empenho a partir dessa ordem de fornecimento, usando a ordem de fornecimento como um pacote de valor relativo a esse contrato. Posso? Posso. Se eu não tiver empenhado todo o valor, né, se eu ainda tiver saldo orçamentário aqui, o sistema vai deixar que eu use a ordem de fornecimento para empenhar mais uma parte desse contrato. Mas o saldo que está sendo consumido é sempre relativo ao contrato. Então, o fluxo de saldo que o sistema controla é sempre esse. É um resultado de processo licitatório que possui um saldo orçamentário a executar. Esse saldo orçamentário a executar, ele pode ser consumido como? Através de criação de contratos, então uma vez contratado, o saldo flui para o contrato e através da criação de empenhos. Então, eu tenho um saldo na compra, flui, eu gerei um empenho. Aquele valor eu já não posso mais contratar, porque eu já empenhei aqui. Eu contratei aqui e eu vou fazer o empenho a partir desse contrato. Eu estou consumindo o saldo da compra no contrato e no contrato eu vou executar orçamentariamente esse saldo total contratado. A ordem de fornecimento não tem finalidade orçamentária, mas ela pode servir de um pacote de filtro para eu poder executar essa parte do valor orçamentariamente.